Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Bora! No vídeo de hoje já tem aqui um título enorme para você, entendeu? Desculpa que tem um S a mais. Eu queria falar lugares geométricos e tô sem corretivo, tá? Mais lugar geométrico, esquece isso daqui. Dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes. Então, vamos lá. Termos para você lembrar, tá? Lugar geométrico, conjunto de pontos que satisfaz uma mesma condição. Não lembro o que é isso? Tem um vídeo aqui no canal, tá? Que eu gravei hoje, inclusive, vai estar no canal para vocês, que eu falo da definição de lugar geométrico, dou alguns exemplos, pode te ajudar. Aí eu falo dos pontos que equidistam. Equidistam significa estão à mesma distância, né? Então, distam de distância, equi de igual, né? Igual ao triângulo equilátero. De duas retas concorrentes. Concorrentes quer dizer que elas têm a mesma origem, ó, desculpa, que elas se encontram em um único ponto, né? Elas têm um ponto em comum. Vamos fazer uma análise do problema, tá bom? Então, vocês sabem que eu gosto de começar com análise, que aí a gente para e pensa, porque aí é isso, ensinar vocês também a não ali, meu Deus, me desesperei, não sei o que fazer e agora morri. Não, parou, né? Viu um problema que não sabe o que fazer? Você vai ler de novo, vai respirar e vai desenhar, tá? Vamos ver o que sai. Ah, tá bom. Eu vou ter duas retas concorrentes. Vou representar aqui uma delas e vou representar aqui outra delas. Tá bom? Vou chamar essa reta de M, essa reta de N e a origem de O, tá? Isso daqui é o básico que você tem que precisar fazer. Uma imagem que você vai ficar olhando e tentar desvendar. Falar, tá, eu quero os pontos que estão à mesma distância dessas duas retas. Tá, será se eu tiver uma reta aqui, vai estar à mesma distância? Não, né? Lembra que as retas vão para sempre, tá? A setinha indica isso, nessa direção, né? Nos dois sentidos. Ah, se eu tiver uma reta aqui, esse ponto vai estar mais perto dessa do que dessa, e enfim, vai crescer, né? Então, onde elas vão se encontrar, então não pode ser. Se eu fizer uma reta paralela a essa, vai encontrar outra, então, em algum momento a distância vai ser zero. Aqui também, e vai estar uma distância específica, né? Eu não quero estar uma distância específica, uma distância qualquer. Ai, gente, se eu fizesse uma coisa assim, sei lá, né? Vou desenhar e ver, né? Porque também não pode ter medo de apagar, não, tá? Então, faz de lápis, tá? Vou fazer de caneta. Mas aí errou, apagou. Fiz aqui essa reta, né? Quase invisível. Mas, enfim, essa reta aqui. Essa reta é uma reta que tem origem em O. Se eu pegar um ponto dessa reta, ele pode estar à mesma distância aqui dessa reta e dessa ao mesmo tempo. Assim como desse lado. Todavia, para que isso aconteça, eu preciso necessariamente que essa reta seja uma reta que a gente já conhece, que a gente chama de bissetriz, né? Então, se essa reta aqui, ela for bissetriz desse ângulo aqui, ela automaticamente também vai ser desse, porque são ângulos opostos pelo vértice, né? E a bissetriz tem a propriedade de equidistar dessas duas retas, né? Então, beleza, aqui resolvi o problema, top. Não, né? Percebe que você também tem, deste outro lado, também uma outra bissetriz. Ela também vai aparecer aqui, né? Então, de modo que, se esse ângulo também mediu o mesmo que esse também mediu o mesmo que esse, e eu escolher um ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de ponto P, a distância desse ponto a essa reta e a essa reta vai ser a mesma. Tipo, essas distâncias aqui, elas vão ser congruentes entre si. A mesma coisa, se eu pegar um ponto aqui que eu vou chamar de P1, ele também vai satisfazer essa condição. Certo? Então, o que eu fiz aqui, que esse desenho tá horroroso, mas é basicamente uma análise do problema. Que conclusão que eu cheguei? Que os pontos que estão à mesma distância de duas retas concorrentes, para eu encontrar todos esses pontos, vou ter que fazer duas retas. Essas duas retas, elas serão bissetrizes desse ângulo e desse ângulo, né? Dos ângulos formados entre essas retas concorrentes. Beleza? Karen, me perdi. Então, você vai pausar esse vídeo, você vai retornar para quando eu comecei a explicação, para dar uma esclarecida. Anota as suas dúvidas. E aí, você volta para cá. E aí, talvez também, se não resolver todas essas dúvidas, durante a construção, eu também vou explicando, pode te ajudar, tá bom? Então, bora construir.
Vou representar, então, duas retas quaisquer. Tô sem meu material hoje, gente. Tô usando tudo material emprestado, então não tô com as minhas canetas coloridas, né? Enfim, com a minha régua que eu gosto. Mas eu não podia deixar de gravar pra vocês, né? Vamos lá, gente. Essa daqui é a reta M, essa é a reta N. Vamos construir as bissetrizes, então, né? Eu quero lembrar vocês que a gente tem vídeo aqui no canal que eu falo só sobre bissetriz, bissetriz como lugar geométrico, é um vídeo muito massa. Então, se você se você não viu bissetriz ainda, vale a pena você pausar e ver aquele vídeo, tá? Então, vamos lá. Vou aqui construir a bissetriz, então marco 2 pontos. Desses 2 pontos... Opa! Desses 2 pontos, eu marco o terceiro ponto. Tô triste sem o meu compasso, gente. Esse compasso eu não gostei muito dele, não. Eu gosto do meu compasso de guerra. Enfim, então aqui faço. Beleza. Traçado de construção da bissetriz. Vai ficar impreciso, mas eu quero que vocês visualizem melhor, então eu vou usar a canetinha, tá? Vou traçar aqui, então, essa bissetriz. Beleza. Os pontos dessa reta estão à mesma distância daqui e daqui, né? Só que percebe que eu também tenho essa outra parte das retas. Então, eu vou ter que construir bissetriz de novo. Então, vamos lá, de boa. 2 traçadinhos de qualquer medida. De qualquer medida aqui também, eu marco a intersecção. Então, como se a gente estivesse construindo triângulos equiláteros, enfim. Tudo que eu já contei pra vocês aí no vídeo de bissetriz. E aqui, eu tenho a nossa segunda. Então, aqui, essas duas retas que eu tenho, que eu vou chamar de reta S e reta R, essas duas retas são a solução do nosso problema. Então, aqui o conjunto de solução, ele vai ser a reta S e a reta R. Tudo bem? Então, todos os pontos estão nessas duas retas, determinam o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes. E, além disso, então, já que é um lugar geométrico, não vai ter nenhum outro ponto fora desse conjunto que vai satisfazer a mesma condição. Então, são únicos, tá? Essa é a resolução do problema, mas eu quero comentar com vocês uma outra coisa. Essas duas retas, então, são as bissetrizes, né? As bissetrizes dos ângulos, né, que posso chamar de ângulo interno e externo, assim, desses ângulos que são suplementares, né? Então, esse ângulo aqui com esse ângulo obtuso com esse ângulo agudo, vão ser ângulos que somados precisam dar 180. A bissetriz, as duas bissetrizes, elas vão ser perpendiculares entre si. Dá pra perceber, né? Tipo, não perceber, mas a gente já imagina que, né? Que esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. E, de fato, esse ângulo é um ângulo reto. Vou te mostrar por quê. Vem comigo, ó. Vou nomear, tá bom? Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Se eu falo isso em sala, os meninos vão à loucura, né? Enfim, ângulos alfas. Eu sei que esses dois têm a mesma medida, porque a bissetriz divide um ângulo em duas partes congruentes, alfa e alfa. Esses aqui e esses são OPV, né? Opostos pelo vértice, então também vou medir alfa e alfa. Esses daqui eu vou chamar de beta e beta. E pelo menos, mesma coisa que eu expliquei aqui, esses daqui também serão betas, né? Até eu ri, enfim. Não passo muito tempo com adolescente. Beta e beta. E aí, vamos lá, vamos olhar para essa imagem, né? Eu vou colocar aqui no cantinho. Temos que S é perpendicular a R. E aí, eu vou trazer aqui a demonstração, tá bom? Assim, bem reduzida, tá? Mas nota aqui, ó, 2 alfa mais 2 beta, 2 alfa mais 2 beta, que é esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, concorda? Tudo isso daqui? O ângulo raso, a soma tem que dar 180. Então, a soma desses dois necessariamente vai ser 180 graus, certo? Se eu dividir tudo por 2, eu tenho que alfa mais beta é 90. Ou seja, o ângulo formado entre a reta S e a reta R é um ângulo reto de... Ó, que simples, meu Deus, que fácil. É um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares entre si. E aí, curtiram? Espero que sim, gente. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral, tá? E não se esqueça sempre, bora construir?